Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sociologia, psicologia, direito para as áreas de comunicação. Dentre essas áreas englobam jornalismo, rádio e TV, propaganda e marketing. A gente vai conversar um pouquinho qual que é a importância do direito para essas áreas e a importância que esses profissionais têm que ter o conhecimento mínimo básico do direito, da sociologia e da psicologia para o exercício das suas profissões. Bom, todos nós sabemos que para viver em sociedade só de acordo com o direito. A vida em sociedade só é possível com organização. Daí a importância do direito, diz o professor César Fiuza no seu curso de Direito Civil. Ele já inicia o livro falando: a vida em sociedade só é possível com organização. Daí a necessidade de um conjunto de regras, de normas sociais que disciplinam direitos e deveres de cada um de nós. E dentro desses direitos e deveres, nós começamos falando que, enquanto o direito ele cria um arcabouço para que a sociedade respeite determinadas ordens e tenham também direitos e deveres, a sociologia estuda o comportamento dessa sociedade. Qual que é o comportamento humano em sociedade? Como se comporta a sociedade brasileira, como se comporta a sociedade norte-americana, como se comporta a sociedade americana, como se comporta a sociedade ocidental e a oriental e por aí vai. A psicologia social, ao seu turno, ela é importante aqui para o direito, aqui para a sociologia e para os profissionais da área de comunicação. Por quê? Porque ela vai estudar o indivíduo em sociedade. A gente vai estudar aqui em 4 pontos bem rápidos a importância do direito e como entender, como que os profissionais de comunicações devem entender o direito para poder exercitar sua profissão sem nenhum tipo de prejuízo do ponto de vista jurídico. Tá? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é o poder da comunicação ou da mídia. Vocês já pararam para perceber, para prestar atenção no poder que a mídia tem, o poder de comunicação que ela tem? Um exemplo básico: se for ao ar no Jornal Nacional, por exemplo, ou no Jornal da Band, uma imagem minha ou sua cometendo algo errado, ou aparentemente errado, mas que depois se verificar que não é, você imagina o prejuízo que isso vai trazer? Porque a mídia, a televisão, o jornalismo, os profissionais de comunicação, eles vão mostrar um momento da sua vida. Eles não vão ter espaço, não vão dar espaço, brecha, para que nós voltemos e apresentemos informações que vão desmentir aquilo. Esse é o chamado direito de resposta. A mídia, ela tem inicialmente, quem estudar, os profissionais de comunicação sabem muito bem que na essência, no âmago dos canais de comunicação, do nascimento da rádio, do jornalismo, da imprensa, um papel eminentemente educativo, em primeiro lugar, um papel cultural, um papel que objetiva fomentar e promover os valores éticos, os valores humanos, os valores positivos. Nós tínhamos durante muitos anos o que a gente conhece como uma presença passiva das comunicações ou da mídia, ou seja, nós sentávamos atrás da televisão e tínhamos uma enxurrada de comunicação. Nós pegávamos um jornal e nós éramos passivos, recebíamos uma quantidade enorme de informações sobre a sociedade, sobre o mundo. Isso mudou. Nós vivemos hoje uma transmutação entre uma sociedade passiva para uma sociedade ativa. Essa sociedade ativa é o que nós conhecemos como a sociedade da informação. É uma sociedade que consegue obter a informação e consegue divulgar, consegue compartilhar em tempo real essa informação. Então, por exemplo, a gente usa as redes sociais, pega uma informação de um jornal qualquer, ou um jornal televisivo, ou um jornal impresso, ou um jornal eletrônico, a gente pulveriza aquilo. Então, se o jornalista errou, cometeu um crime ali, errou na informação, por exemplo, ele colocou que era homicídio doloso, quando na verdade era um homicídio culposo, e tem uma diferença grotesca do ponto de vista penal, você já prejudicou a pessoa
praticamente para o resto da vida, a não ser que a pessoa, claro, entre com uma ação, e aí nós temos todo um trâmite processual demoradíssimo, ainda que você use o direito de resposta como fundamentação legal. Bom, partindo dessa premissa, entendendo o poder da comunicação, que vocês profissionais da comunicação sabem que tem na mão, nós passamos para entender o poder de mobilização social que nós temos, a mídia tem. Então você imagina como que ela consegue modificar atos das pessoas, como ela consegue modificar vontades das pessoas e como ela consegue modificar comportamentos das pessoas. Porque quando você tem uma mídia dentro da sua casa, uma internet, uma televisão, qualquer ato ali, a pessoa tem você como se estivesse na sala de estar dela. É um amigo que consegue influenciar milhões de pessoas. Em questões de, por exemplo, minutos, a televisão, ela alcança mais ou menos 1 a 2 milhões de pessoas por minuto. A rádio, dependendo do horário, você consegue aí 1.800.000, se for das 6 a meio-dia, e a televisão aí com algumas informações recentes, você consegue uma movimentação, um acesso, uma penetração de pessoas, a mídia televisiva, de mais ou menos aí 5 milhões de pessoas por minuto, das 5 horas da tarde até as 7. Esse é o poder de penetração das mídias. Bom, como tudo na vida, existem os limites, e a Constituição Federal, que está no topo do ordenamento jurídico, como um conjunto de regras da sociedade e do poder público, onde a sociedade, através das suas várias camadas sociais, devem obedecer aos princípios ali estabelecidos. Então nós temos o direito à informação, que é muito usado pela mídia para fundamentar as suas publicações, mas nós temos também do outro lado o direito à privacidade, que é o gênero da qual nós temos algumas espécies. Quais são as espécies do direito à privacidade? Nós temos direito à intimidade, nós temos direito à honra e à imagem das pessoas. Sem contar também que muitas produções jornalísticas devem obedecer aos direitos autorais das pessoas, sob pena também de entrar na seara do direito penal, ou seja, violar, cometer os crimes de injúria, calúnia ou difamação contra as pessoas quando você veicula reportagens jornalísticas. Então, quando nós temos uma ação judicial, os juízes, os tribunais, os ministros, que é a primeira instância são os juízes, segunda instância são os tribunais e também os órgãos superiores que tratam da matéria mais específica, que é só matéria de direito. As matérias fáticas dizem respeito à primeira instância, que são os juízes, e a segunda instância, na primeira parte da segunda instância, que são os tribunais. Eles vão julgar caso a caso se houve ou não uma violação ao direito de privacidade ou se realmente é um direito à informação pelo qual a mídia, seja ela televisiva, de radiodifusão, a internet ou só de rádio, ao veicular um programa ou uma reportagem. Então nós temos a regra do jogo. Os profissionais da área de comunicação devem respeitar essas regras. Qual que deve ser o objetivo da comunicação? Fornecer uma informação verdadeira. Deve buscar, sobretudo, a verdade objetiva, com as fontes sempre confiáveis. Um conhecimento técnico, por exemplo, sobre o que significa roubo. O profissional de jornalismo, o profissional da área de comunicação, ao veicular uma notícia, deve saber qual a diferença de furto e de roubo, de mandado e mandato. Ele deve buscar essas informações. Na internet nós temos, comprar um dicionário jurídico, saber a diferença entre um crime tentado e um crime consumado, entre um crime doloso e um crime culposo. Você imagina a seguinte situação: fulano é pego, ou é veiculada uma informação, uma notícia de que fulano teve um inquérito, desculpa, que tem muitas informações, quero ver como eu coloco.
Teve um inquérito sobre ele, foi aberto para investigar um crime doloso de estupro. E depois descobrem, homicídio doloso, e descobrem que o homicídio foi culposo. Até aí, a informação desse acusado já foi veiculado por muitas pessoas e compartilhado. Sem contar que quando você tem uma informação desse tipo de homicídio, é uma informação muito grave, é um dos crimes mais graves que nós temos. Então você imagina a repercussão ao saber que depois não era um crime doloso, era um crime culposo. Como que fica a intimidade da pessoa? Ela nunca mais vai ser a mesma na sua vida em sociedade. Sem contar que ela tem família e por aí vai. Bom, o último ponto que eu gostaria de falar é aí que entra a importância da psicologia e da sociologia, que ensinam para nós, tanto os advogados quanto para vocês da área de comunicação, os perigos do uso da imprensa, o mau uso da imprensa para propagar o mal, para instigar o lado ruim que existe no ser humano, quando na verdade o objetivo fundamental da comunicação deve ser de fomentar o bem, o bom, a cultura, os valores artísticos. É claro que a gente deve saber que existem crimes, os crimes estão acontecendo. Agora, você veicular uma investigação que ainda está, uma investigação criminal, uma investigação policial, porque na investigação policial você não tem o contraditório, ou seja, eu posso reunir uma série de informações para prejudicar uma outra pessoa na parte de inquérito. Só que, quando na verdade a imprensa deveria se preocupar ao final da tramitação penal. Lá no final, depois que foram interpostos recursos que poderiam, ou que podem mudar qualquer erro na sentença, só depois do trânsito em julgado daquela ação penal, ou seja, não há mais recurso, aí que deveria ser veiculado as reportagens. É claro que a gente não consegue